Descobertas são feitas por profissionais da ciência, decorrentes de expedições e escavações que são, às vezes, programadas e desenvolvidas por anos. Porém, ironicamente, algumas são feitas acidentalmente por pessoas em situações cotidianas do dia a dia. Seja qual for o caso, muitas dessas descobertas geram mais perguntas do que respostas. E no vídeo de hoje, aqui no Mundo Desconhecido, vamos te mostrar alguns exemplos. Mas antes de assistir ao vídeo, inscreva-se em nosso canal e nos ajude a chegar aos 4 milhões de inscritos. Ative também o sininho de notificações para receber os vídeos em primeira mão e curta o nosso Instagram oficial. O link está aqui abaixo na descrição. Abrimos a nossa lista de hoje com um achado intrigante feito por uma empresa alemã especializada na venda de granito. Em agosto de 2015, quando explorava uma pedreira na floresta da Baviera, a equipe deparou-se com um depósito incomum de dioritos gigantescos. O diorito é uma rocha da mesma família do granito e muito utilizada na construção devido à sua durabilidade. Essa rocha já era conhecida pelas antigas civilizações Inca e Maia, que a usavam nos muros de suas fortalezas e também na confecção de armamentos. Mas seu uso pelo homem é muito mais antigo, tendo sido encontrados machados feitos com essa pedra datados do período neolítico, há cerca de 10 mil anos. Por ser uma rocha extremamente dura, é muito difícil o seu entalhe. No entanto, o esforço no trabalho e no polimento da peça proporcionam resultado com um acabamento muito bonito e duradouro. Tanto que os antigos egípcios usavam-na não só na construção, mas também na ornamentação, em estátuas, colunas e utensílios domésticos. E é justamente aí que chegamos no grande mistério. O depósito de dioritos encontrado apresentava pedras com superfície polida e com bordas arredondadas, sendo que a maior delas tinha mais de 70 toneladas. Na natureza é possível encontrar rochas com essas características em mares ou até mesmo nos rios, que sofrem a ação do movimento contínuo das águas durante milhões de anos, mas não enterradas em uma pedreira, no meio de uma floresta. Mas, infelizmente, nesse caso, não vamos ter uma explicação para esse fenômeno, pois a empresa estava mais interessada no lucro e acabou vendendo as pedras encontradas. Em junho de 2020, arqueólogos trabalhando em Drington, sudoeste da Inglaterra, encontraram evidências de pelo menos 20 poços pré-históricos, com mais de 10 metros de diâmetro e 5 metros de profundidade, na área onde fica Stonehenge. E conforme a análise dos arqueólogos, o monumento é provavelmente neolítico, tendo sido criado há mais de 4.500 anos. Esse conjunto de poços, apelidados de Oldhenge, estão posicionados a cerca de 3 quilômetros a nordeste de Stonehenge, e a equipe acredita que foram construídos como um limite para uma área sagrada. O período neolítico, durante o qual se formaram as primeiras comunidades de fazendeiros da Grã-Bretanha, é caracterizado pelo desenvolvimento de grandes estruturas e recintos para a prática de rituais, incluindo o famoso Círculo de Pedra em Stonehenge. Em seu comunicado oficial da descoberta à imprensa, a equipe de arqueólogos declarou que nenhuma estrutura pré-histórica existente no Reino Unido abrange uma área tão grande quanto o Círculo de Poços em Drington, e que a estrutura é realmente única. O esforço investido na construção do monumento recém-descoberto sugere que pode haver uma ligação cosmológica entre ele e Stonehenge. Mas a verdade é que, assim como o famoso Círculo de Pedras, arqueólogos e historiadores modernos não podem afirmar qual seria a função desses poços encontrados. Em 2018, durante o trabalho de drenagem no templo de Kon Ombo, perto da cidade de Aswan, no sul do Egito, o acaso revelou uma peça intrigante. Uma nova esfinge, feita de arenito com cerca de 28 centímetros de largura e 38 centímetros de altura, e muito bem preservada. Mustafa Vaziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, disse que essa estátua provavelmente data da era ptolomaica, que durou de 300 a.C. a 30 a.C. Ele se baseou nesta suposição em 2 relevos de arenito do rei Ptolomeu V que foram encontrados 2 meses antes também na mesma área. Conforme a declaração de Abdel Said, diretor-geral da Aswan Antiquities, serão necessárias mais escavações ao redor desse templo para que se possa determinar exatamente a qual período pertence essa esfinge e quem ou o que ela representa.
Até a presente data não houve uma atualização quanto ao progresso dos estudos sobre este novo achado. E as perguntas, claro, continuam sem respostas. Uma tumba descoberta em 1971, durante a construção de um abrigo antiaéreo perto da cidade chinesa de Changsha, intriga os especialistas até hoje. A tumba em questão pertence ao Marquês de Dai, que governou a região há quase 2.200 anos, durante a dinastia Han. Nesse local foram encontrados os restos do governador e vários itens de valor, como estatuetas de ouro e prata, joias e roupas de seda fina. Porém, o item mais impressionante era a múmia da esposa do Marquês, apelidada de Lady Di. Os arqueólogos ficaram admirados com o excelente estado de conservação do corpo. Sua pele ainda estava macia e flexível. Seus cabelos, órgãos e pele estavam intactos. Havia até sangue em estado razoável em suas veias. Mas como esta múmia poderia estar tão bem preservada? Os pesquisadores tinham algumas pistas. O caixão, além de estar hermeticamente fechado, se encontrava dentro de outros 3 caixões maiores. Ela também estava envolta em 20 camadas de seda. Tudo isso contribuiu para que o corpo não tivesse contato com oxigênio e logo não sofresse a deterioração. Mas há um elemento que os pesquisadores não conseguiram decifrar. O corpo foi encontrado mergulhado em 80 litros de um líquido embalsamador desconhecido. Testes efetuados descobriram que a substância é ligeiramente ácida e que havia vestígios de magnésio em sua composição. Porém, não foi possível até agora identificar que composição havia nesse líquido. A história de Londres como parte do antigo Império Romano veio à tona na forma de um afresco descoberto por pesquisadores do Museu de Arqueologia de Londres em 2016. Antes que qualquer obra seja iniciada naquela cidade, as autoridades exigem que a área seja analisada para verificar se não há qualquer artefato histórico sob o solo. E foi justamente quando este tipo de vistoria foi feita para autorizar a ampliação de um centro comercial que os arqueólogos encontraram a 6 metros abaixo do nível da rua uma parede ricamente decorada com desenhos de videiras serpenteantes, árvores, veados e pássaros. Datada do final do século I depois de Cristo e das primeiras décadas de Londres, o achado é um dos poucos sobreviventes da Grã-Bretanha romana. Para os especialistas, o elaborado afresco revela um pouco da moda e do estilo dos habitantes ricos daquela época. A pintura provavelmente decorou uma sala de estar onde os convidados eram recebidos. No local havia um centro cívico erguido em 100 depois de Cristo. Logo, constatou-se também que a casa existente ali fora derrubada para nova construção e que a área foi então aterrada, preservando incrivelmente este afresco. Essa parede, com 2 metros de largura e 1,5 metro de altura, foi cuidadosamente levada para o museu, onde os arqueólogos removeram a terra ainda úmida, expondo toda a sua superfície pintada. A arqueóloga Liz Goodman, membro da equipe do Museu Londrino, disse: "Este foi um projeto de conservação realmente desafiador, mas gratificante. Estávamos trabalhando contra o relógio, mas foi uma alegria descobrir o gesso decorado que não era visto há quase 2.000 anos. Os especialistas ainda estão estudando os afrescos e registros arqueológicos dessa escavação para construir uma imagem de como era a área no período romano e como ela se desenvolveu ao longo de quase 2.000 anos de história de Londres. Mas eles não chegaram a uma conclusão de como o gesso e a pintura mantiveram-se preservados nesse solo úmido por todo este tempo." Qual destas descobertas mais te impressionou? Conta pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Não esquece de curtir o vídeo, deixar aí um comentário, nos seguir no Instagram, se inscrever em nosso canal e ainda, se não for inscrito, ativar também o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo do Mundo Desconhecido. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.